Boa tarde a todos, bem-vindos os amigos que nos acompanham, os internautas, pela plataforma do Facebook. Espero que todos estejam bem, em paz, buscando nessa tarde aí, como disse o nosso irmão Paulo, o consolo, o esclarecimento, e que desde já todos nós que estamos presentes possamos sentir este amparo e essa ajuda espiritual aí dos nossos benfeitores. Convido a todos então a fazer a nossa prece inicial. Vamos nos concentrar, agradecendo a Deus pela vida, pela possibilidade de estarmos aqui nesta tarde, entendendo um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus, para que através deste conhecimento nós possamos exercer na nossa vida, melhorar a qualidade da nossa vida e daqueles que nos cercam. Por isso pedimos amparo, que possamos estar com nossas mentes elevadas, com bons sentimentos, concentrados na exposição desta tarde. Que assim seja. Convido então a nossa expositora e amiga Leonice, que vai nos falar sobre mediunidade gratuita, instrumento de progresso. Não. Boa tarde a todos, bem-vindos nessa tarde. Como sempre, nas tardes da doutrinária, nós explanamos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que todos nós sabemos que é uma verdadeira cartilha, para a condução das nossas vidas, contendo ali informações preciosas, preceitos morais, que nos ajudam a guiar a nossa própria vida e termos ali explicações, noções, informações importantíssimas para nós como seres encarnados e desencarnados. O nosso tema de hoje está lá no capítulo 26, Dai de graça o que de graça recebeste, mas especificamente os itens 7 e 10, que é sobre a mediunidade gratuita. E foi intitulado então Mediunidade Gratuita, Instrumento de Progresso. O que isso tem a ver conosco, A gente tem que lembrar desde o início que essa casa, como a doutrina espírita assim determina, é uma casa de acolhimento, de consolo, E muitas são as pessoas que procuram esta casa para um atendimento espiritual, por uma conversa fraterna. E muitas dessas pessoas nos vêm falando que estão sentindo algumas situações diferentes, que não sabem como lidar, E no curso da conversa já identificamos alguns efeitos de mediunidade, porque passam a dizer que sentem coisas, que ouvem coisas, que veem, que sentem premonições, Muitas não querem sentir isso, não entendem o que é, se sentem inseguras, com medo, enfim. E alguns são mais ostensivos, ou seja, têm efeitos mais aparentes, E sentem essa dificuldade porque as pessoas passam a vê-las como pessoas estranhas, Alguns da família acham até que deve ter algum problema mental, levam a psiquiatras, enfim. Aliás, que é um dos temas que hoje no grupo de estudo nós comentávamos, Sobre essas situações. E isso faz com que algumas pessoas sofram muito, querem entender, algumas chegam a pedir, me tira isso, eu não quero sentir isso, E aí algumas encaminham situações de, olha, me mandaram no psiquiatra, estou tomando assim, assado. Bom, não se está querendo dizer aqui que todo efeito mediúnico é um problema psiquiátrico, nem está se afirmando que alguém com problema psiquiátrico tem mediunidade. Não é isso que estamos dizendo. Cada caso tem que ser estudado e verificado as suas correlações. Mas é essa questão que vem aflorando o maior número de pessoas e algumas, pela descrição que fazem, até referem como se fosse uma porta aberta
para um mundo desconhecido, através do qual tem, do outro lado, situações que elas não conhecem e sentem medo. Pois bem, e a doutrina espírita, que a gente sabe do seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, que é embasada nos estudos de Kardec, ela nos traz informações muito claras, né? E traz orientações seguras de como a gente tratar essa nossa capacidade fenomênica com essa mediunidade moralizada, evangelizada, que a gente chama de mediunidade com Jesus. Então faz um estudo importantíssimo para desmistificar, retirar aquele caráter misterioso, místico, né? Para que as pessoas entendam, estudem e usem e convivam com isso de forma pacífica, né? E traz informações que inicialmente a gente retoma aqui, só para embasar o raciocínio lógico, que nós somos todos espíritos. Espíritos são seres inteligentes do universo e que povoam todos os espaços, estão incessantemente em torno de nós. Então, nós somos espíritos. Ou estamos, durante um tempo, revestidos de um corpo material e denso, ou, terminada a tarefa, voltamos ao nosso plano de origem. Então, conversar com aqueles nossos iguais, estando do lado de cá, ou do lado de cá, ou do lado de lá, são espíritos. Então, nós somos espíritos, momentaneamente encarnados, e como espíritos, né, que é imortal, nós não morremos. E isso é importante porque quando nós nos transferimos do plano material para o plano espiritual, nós continuamos vivos, com a inteligência, com o sentimento, o amor, todos os nossos conhecimentos nos acompanham, e essa condição de espírito que nos dá essa sensibilidade em maior ou menor grau, para que nós possamos ter a possibilidade de fazer esse intercâmbio entre os dois planos. E a cada nova encarnação, nós estamos afinando, digamos assim, ao nosso aparelho, né? Tornando ele uma sintonia mais fina. Pois bem, e o que diz o Livro dos Espíritos sobre o que é a mediunidade? Nós vamos encontrar lá no capítulo 24, no item 12, que a mediunidade é inerente a uma predisposição orgânica que todos podem ser dotados. Como a gente fala, como a gente vê. Então aí já tem um outro elemento, que a gente sabe dos 5 sentidos, né? A gente sempre estudou os 5 sentidos, mas Kardec já está nos trazendo essas informações, que nós temos sim essa possibilidade inerente à nossa condição, que é uma predisposição orgânica. E aí eu me pergunto, tá, entendi o que é mediunidade, é uma predisposição orgânica, mas e médium? Como é que é exatamente ser médium? Ser médium, como a palavra remete, é ser intermediário. Intermediário entre o quê? A gente não falou em 2 planos, um espiritual e um material? Eu, por enquanto, estou aqui, mas tem alguém do lado de lá. Gente do lado de lá. Espírito é gente? Espírito é gente. Espírito faz parte da humanidade? Sim, é a outra dimensão da humanidade. Então, são humanos, né, que estão se comunicando, tentando se comunicar, se comunicam regularmente. Então, todos nós que sentimos de uma certa capacidade, certa influência dos espíritos, qualquer grau, superlativo, médio, mais ou menos, né, qualquer intensidade, nós temos essa capacidade. Então, podemos dizer que em certo grau, cada um de nós somos médiuns, né? Um pode ter uma anteninha bem pequenininha, outros podem ter uma parabólica, né? Mas todos nós somos dotados dessa capacidade, né? Dessa faculdade, porque é inerente dessa constituição humana. Não é privilégio de ninguém. Não é porque é santo ou menos ou mais, não. Todas as pessoas possuem essa capacidade, alguns mais rudimentares, outros mais afinados, né? Pois então podemos dizer que em certo grau todo mundo possui essa faculdade mediúnica, uns mais caracterizados, mais aparentes, né? Com mais intensidade, enfim.
E isso nos remete a uma situação que ser médium não é ser especial, é ter uma capacidade a mais desenvolvida, mais afinada, porque como espíritos imortais, as pessoas vão ter cada vez mais essa possibilidade de usá-la. Aí alguns que nos chegam aqui e dizem, mas por que isso está acontecendo comigo? Né? O que isso tem a ver comigo? Eu não pedi isso. Será que não pediu? Então, como espíritos imortais, nós tivemos várias encarnações, vamos ter outras ainda, acumulamos muitas virtudes, mas ainda nos restam algumas questões, ou muitas para alguns, algumas deficiências de ordem espiritual e moral que nós temos que eliminar, temos que trabalhar, temos que conhecer. E a mediunidade entra aí como um instrumento eficiente, um instrumento benéfico, produtivo, para atingir esse progresso moral, usando a mediunidade como ferramenta de atuação para produzir o bem, para praticar o bem. A mediunidade é neutra. Eu posso usar essa ferramenta mal, como tudo que chega à minha mão. O que vai dar o norte? A moralidade, a evangelização, a compreensão do bem, o desejo que eu tenho de usar isso. Para quê? Para benefício próprio? Para ganhar dinheiro? Para fazer o bem? Para fazer o mal? Então, vejam que a eclosão da mediunidade propriamente dita não está vinculado à moralidade do indivíduo. Mas nunca nenhum dom é dado para nenhum dos indivíduos para fazer o mal. É sempre, sempre, sempre para fazer o bem. E aí fica na decisão do indivíduo o que eu vou fazer com esse conhecimento. Então, a eclosão da mediunidade, em grande parte, ou bom número de vezes, é um chamamento para cumprimento de um certo programa reencarnatório. Eu digo certo porque algumas pessoas que chegam aqui sequer entendem que são espíritos. Então a primeira informação que às vezes se dão conta, opa, eu sou espírito, você é um espírito, você está momentaneamente encarnado. E aí a pessoa vai se apossando dessas informações, vai fazendo sentido, e esses chamamentos que vêm às vezes através de uma mediunidade ostensiva, é uma programação reencarnatória. Vocês já ouviram falar nisso? Que nós reencarnamos, ok, todo mundo já entendeu porque é espírito, também não entendeu. Só que nós não somos jogados aqui de qualquer jeito, né? Nós temos uma chamada programação reencarnatória, ou seja, em linhas gerais, nos dizem aquelas experiências que nós precisamos passar, realizar, para desenvolver aquelas virtudes que eu ainda não tenho, sanar aquelas deficiências morais que ainda restam em mim. E, em linhas gerais, oferecem-nos um plano de ação para que nós possamos sairmos vitoriosos desse período que estamos aqui. E nos oferecem a mediunidade como ferramenta de trabalho, de evolução, porque o objetivo é trabalhar com os bons espíritos, ser úteis à humanidade, fazer caridade aos sofredores, porque os dois planos, material e espiritual, são solidários. Solidariedade é uma lei do universo. E o plano espiritual e o plano material são solidários entre si. Haja visto que todos nós aqui temos espíritos guias, ou anjo guardião, como queiram chamar. Nunca, mesmo que nós estejamos no deserto mais seco do Saara, nós nunca estaremos sozinhos. Estaremos sempre acompanhados do nosso guia, ou mais distantes ou mais perto. Leiam sobre isso, é importantíssimo. E vejam que as formas com que nós vamos poder fazer da mediunidade um meio de progresso é através de uma escrita chamada psicografia, ou da fala, psicofonia, enfim, de várias formas, uma mediunidade de cura, que são as que mais facilmente se encontram no centro espírita, mas tem nas mais diversas áreas da atividade humana, pintura, literatura, ciência, poesia, enfim. Por isso, gente, que é um trabalho que não é nosso.
não é nosso. Nós não podemos cobrar. Por isso que se coloca que a mediunidade ela é gratuita, porque é um dom que nós recebemos para o nosso progresso. Veja, os apóstolos com Jesus tinham essa mediunidade, receberam esse dom, trabalhavam de forma gratuita, serviam de intérprete entre os dois planos lá, instruíam os homens, faziam curas, né? E encaminhavam pelas suas falas, pelos seus testemunhos, as pessoas para esse caminho do bem, da fé, né? Pelo desejo do bem, pelo devotamento aos que sofriam. E esses médiuns usavam de palavras por inspiração, de conhecimentos, de informações que não lhe pertenciam. E isso também são os médiuns que trabalham aqui com os bons espíritos, porque eles são fruto de conhecimento, de percepções, de evolução, que é do espírito. Nós somos intérprete, meio, intermediário. Então esse trabalho é conjunto, mas vem com essa elevação moral que eu ainda não tenho, que eu estou procurando, que eu estou trabalhando para adquirir. Então, não tem como estar à venda esse trabalho espiritual junto com esse benfeitor espiritual, porque não é uma mercadoria. Não é uma mercadoria. Porque vejam bem que se fosse mercadoria, quem não pudesse pagar não ia receber consolo, não ia receber informação, não ia ter acesso, por exemplo, a uma mensagem de um parente, de um afeto seu que já desencarnou. E vejam um trabalho maravilhoso que o Chico fazia com a carta das mães que perderam os seus filhos. Então, não tem como desviar essa mediunidade para fora do seu objetivo providencial. Por isso que é dito que a mediunidade é uma missão santa. E está ali no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, que fala: os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Então, quem tem a sabedoria, quem sabe, são os espíritos. Nós somos os intermediários. Então, não vamos, é imoral cobrar por aquilo que não me pertence. Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens de maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Muitas são as pessoas que só reconhecem que existe algo além da matéria, e era muito desses casos dessas mães que recebiam cartas dos filhos falecidos através do Chico. Era ali o momento que eles reconheciam que realmente o filho ainda estava vivo, que realmente existia algo além da matéria, e que aquilo que ela dizia, perda do meu filho, não houve perda, houve transferência para o outro plano. E isso era altamente consolador. E porque dava a prova dessa vida espiritual. Por isso que é santa essa missão, por isso que tem que ser gratuita. Não pode ser cobrada como uma prestação de serviço. É por isso que esse é um alerta muito importante que é sempre feito nas casas espíritas, para que haja esse entendimento e para que as pessoas não se submetam a esse tipo de atitude. Atenção, cuidado. Então, a mediunidade é santa nesse sentido que os espíritos nos colocam, e tem que ser praticada santamente, religiosamente. Por exemplo, uma mediunidade curadora num passe, onde o indivíduo tem que ter respeito total e total desinteresse pelo bem que ele está sendo intermediário. Ele nem é o concedente, ele é só um intermediário. E recomendo a Jesus, lá, segundo Mateus capítulo 10, dai gratuitamente que gratuitamente recebeste demissão. Então, Jesus e os apóstolos continuaram pobres como sempre foram, mas não deixaram de cumprir a sua missão. Não cobravam pelas curas que faziam, né? É diferente do médico, que estuda, que investe, que tira o seu diploma, que é caro. Ele vai transmitir um conhecimento que ele pagou para adquirir e passar adiante. Essa é uma coisa. Ou um magnetizador que dá só dos seus elementos fluídicos, ele bota lá a sua sala,
cobra. Mas na casa espírita, um médium que fala por intermédio de espíritos, benfeitores espirituais, que transmite esses fluidos salutares, que não são dele, são só combinados com o dele, não tem direito de vender isso. Não lhe pertence. E isso tem que ficar muito claro. Porque se alguém precisar de um meio para sobreviver, vai arranjar um emprego. Trabalhe as 8 horas que precisa trabalhar, no intervalo, no tempo que lhe sobra, vá fazer caridade. Isso vai fazer com que ele cresça, porque ele vai exigir dele esforço, disciplina, vai exigir devotamento, sacrifício, e aí ele já está lapidando as suas virtudes, se liberando do seu egoísmo, sabendo ser solidário. Então não pode ser usado como um meio de ganho de vida ou de promoção social. E isso é bem claro aqui nesse capítulo que a gente está estudando. A gente está lendo, a gente está se esclarecendo, né? Então, vejam bem, se é santa e se ela não pode ser cobrada, quando isso ocorre, há uma verdadeira repulsa dos bons espíritos e eles se afastam, porque é um ato de egoísmo. Se os bons espíritos se afastam e os espíritos há em torno daquele que cobra, que tipo de espírito é esse? Há de se perguntar. Eu posso pagar, eu vou pagar, eu quero. Faz uma manifestação espiritual aí. Os bons espíritos sentem repugnância pelo comércio que se faz deste tipo de trabalho, de ação. Se eles se afastam, quem é que está em torno dele? Espíritos inferiores, brincalhões, de todo tipo, inescrupulosos. Isso é de se perguntar. Pode ser usado para gerar mais sofrimento por uma mentira, porque não há compromisso com a verdade. É por essas comunicações, quando nós queremos sérias, pelo desejo do bem, que nós temos que procurar pessoas, médiuns, locais, casas que sejam sérias. E quando se diz sérias, não é suntuosa, não é porque é grande, não é porque é bem pintada, não. É pela seriedade moral daqueles que ali estão sem interesse econômico. Porque se há o desejo do bem, a sintonia dos espíritos que irão acompanhar esses que querem fazer o bem são pessoas de mesma sintonia. E isso é importante. E essas condições para obter a boa vontade de espíritos mais elevados são as qualidades morais daqueles que ali praticam esse ato, que é a humildade, a bondade, o devotamento, a abnegação, ou seja, o total desinteresse dos resultados que possam aí advir, ou moral, ou material, econômico, enfim. Nós precisamos ter esse cuidado. Porque também nós, quando vamos nos relacionar com pessoas, nós temos esses cuidados. Então, não é diferente. Por isso que se diz que ser médium à custa de dinheiro não pode ser profissão. Até porque, primeira coisa é que desmoraliza, desacredita. E depois a gente tem que pensar que a mediunidade é uma faculdade que ela não é fixa, ela é móvel, é mutável. Hoje eu posso ter, amanhã não posso ter. Por quê? Porque não depende de mim, depende dos espíritos. E como há dinheiro, ninguém tem compromisso com ninguém. Se fosse uma arte pessoal, ou um dom pessoal, um talento como cantar, pintar, eu dependeria de mim só. E aí, trabalhar ou não trabalhar, ganho ou não ganho. Mas quando não depende de mim, depende de outros que são os espíritos, sem a participação do espírito não há essa mediunidade, o que pode haver ali? Uma mistificação, uma mentira para fins de dinheiro. Não pode estar causando um mal maior? Pode. Então, não há garantia de que vai haver esse verdadeiro ato de comunicação com os espíritos. Lembra que o Chico falava? Que o telefone toca de lá para cá, quando os espíritos querem se comunicar.
Claro que a gente sabe que conforme o teor e o desejo do bem e do mal, vai ser aquele que vai atender o telefone, né? Que vai buscar esse telefone. Mas isso é importante, que explorar os espíritos ou as entidades, né? E quando se põe preço, isso, pelo teor moral mais elevado, causa repugnância. Porque há quem o faça. Cada um responde diante da sua consciência. O que se quer esclarecer é para que aqueles de boa fé, com o desejo do bem, em estado de sofrimento, que venham buscar consolo para as suas dores, não sejam presas desses tipos de atitude. E é por isso que é muito importante o papel do Espiritismo, porque sabemos todos nós que o cristianismo redivivo, renascido, é a tarefa do Espiritismo, que está todo ele baseado na moral do Cristo, e que o papel principal é consolar, porque muitos que chegam por esta porta vêm tremendo sofrimento, e um deles, por exemplo, é uma mediunidade atormentada. Temos que consolar, acolher, mas temos que esclarecer. A pessoa vai ter que ter condições para se conhecer, educar a sua mediunidade e encontrar através da mediunidade, se assim ela entender, porque o livre-arbítrio é sacrossanto, a pessoa pode entender e querer, como pode continuar repudiando, e a gente tem que respeitar. E encontrar através da educação, da sua mediunidade, através do entendimento do que ocorre, um caminho de autoiluminação, um caminho de progresso, um caminho de ascensão. Por isso que a mediunidade é vista como um grande instrumento de autoiluminação, porque ela está vinculada ao Evangelho de Jesus, por isso que se diz que é a mediunidade com Jesus, e esse Evangelho é um código moral de profundos conhecimentos que nos auxiliam a ter uma atividade em todas as realizações humanas de forma equilibrada, serena, que gera progresso. Kardec já tinha nos dito que a faculdade mediúnica, como todas as outras, precisa ser educada. E que, para que seja direcionada para um objetivo, que é servir de instrumento para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação das leis divinas que governam o universo. Não é pouco, gente. É uma responsabilidade tremenda. Aí nós podemos estar nos defrontando com pessoas que podem ainda dizer, como muitas dizem, eu não estou pronto. Ah, é muito para mim. Às vezes, é mais de uma encarnação que vem dando a mesma resposta. Mas ela precisa caminhar e vai retardando e retardando. É como se, diz aqui no Rio Grande do Sul, passou um cavalo encilhado e ele não montou. Às vezes acontece. E às vezes a gente não tem olhos de ver a grande oportunidade. Mas a gente sempre diz, procura conhecer. Porque veja o que diz o Emmanuel, no livro Sintonia, Mediunidade e Sintonia, lá no capítulo 11. Mediunidade não é exaltação da inércia ou da ignorância. Ficar lá parado e achar que vai brotar do nada. E nem da ignorância. Eu tenho que buscar o conhecimento. Seguindo, o médium para servir a Jesus de modo positivo e eficiente no campo da humanidade, olha como ele abre o leque, no campo da humanidade, precisa afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à própria melhoria, a fim de que se faça filtro de luz e paz, de elevação e engrandecimento para a vida e para o caminho das criaturas. Para ele cresce. E mais do que isso, o efeito multiplicador que tem sobre as vidas dos outros, das outras criaturas. Olha como é um instrumento de progresso isso. Quando nós saímos de nós, dos nossos interesses, que geralmente são mesquinhos,
para ir para um mundo de possibilidades de servir, de ser útil, de amenizar sofrimentos. Então, esse instrumento ele precisa ser entendido, educado, ele precisa de conhecimento, estudar, vai precisar de disciplina, esforço, elevação moral e colocá-lo a serviço da humanidade com a mediunidade com Jesus. Isso não é para assustar ninguém. Isso é para ser um estímulo, para impulsionar as pessoas a buscarem, porque o retorno e a vida tem uma das suas leis, que é a lei de causa e efeito. O retorno que isso nos traz de autoiluminação, de consciência tranquila, isso não tem preço. Diz lá no capítulo 24, o bom médium não é aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos. E só por eles é assistido. Portanto, eu não posso cobrar. Porque tendo interesses mesquinhos por trás disso, quem é que vai estar no comando? Então, é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Então, se eu tenho esse desejo, eu vou trabalhar pelas minhas qualidades morais. Eu já estou crescendo, eu já estou progredindo. E interessante também a gente saber que várias obras da doutrina espírita já vêm falando que no futuro esses fenômenos mediúnicos serão mais comuns entre a humanidade evoluída. Então, no mínimo, para que nós nos preparemos para essa nova era. Porque lá no capítulo 28, no item 8, em que o Kardec faz referência ao ato dos apóstolos, ele traz esse trecho que diz: nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre todos os que estão encarnados. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, e vossos velhos sonharão. Está antecipando, é uma profecia. Nesses dias derramarei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Quem é que serve com Jesus? Quem pratica a mediunidade santa. Então, não é uma coisa sem importância, porque é o futuro da humanidade que progrediu, que se moralizou, e nós falamos muito da regeneração dessa humanidade, desse planeta que está a caminho. É uma forma de estar preparado para esses novos tempos. E por fim, nesse mesmo livro Mediunidade e Sintonia, Emmanuel nos fala no capítulo 8, os médiuns que têm mediunidade com Jesus estão engajados na construção da nova era. Olha o tijolinho que cada um de nós pode botar com os nossos atos bons, com o nosso desejo do bem, colocando a nossa mediunidade a serviço de esclarecimento, de amenizar sofrimento. Então, eles estão engajados na construção espiritual da nova era. Convençamos-nos, porém, de que o trabalho é muito mais amplo na intimidade de nós mesmos, que é a nossa reforma moral, que é nos tornarmos pessoas melhores, com valores elevados. Então é muito mais na intimidade de nós mesmos do que do plano externo da ação a desenvolver. Não são atitudes externas. Entender que nos achamos convidados pelo Cristo de Deus, através de Kardec, para compreender, auxiliando a renovar, amando e iluminando, instruindo e abençoando a edificação do mundo novo. Essa tarefa é nossa. Todos que tenhamos, em maior ou menor grau, somos chamados a construir esse novo mundo que tanto desejamos, que estamos nos despedindo. Quanto tempo vai levar? Qual a data do calendário? Não sabemos. Mas o que sabemos
é que a gente não pode ficar de braços cruzados esperando que alguém faça para eu depois usufruir. Não, eu sou responsável também por essa construção. É construção nossa. Então, mãos à obra. Não nos assustemos, buscamos conhecer. E a casa sempre tem aqui grupos de estudos, não é verdade? Desde o mais simples ao mais complexo, acolhemos, esclarecemos. Então busquem a verdade e a verdade vos libertará. Então era isso a nossa tarefa para hoje. Devolvo a palavra à nossa coordenadora. Obrigada. Ótima reflexão, vamos levar essa mensagem, cada um pense o que pode melhorar, né? Muito interessante essa questão aí da mediunidade. E hoje é quinta-feira, hoje nós temos uma atividade na sociedade, uma atividade online, que é o Evangelho no Lar. Essa atividade ocorre às 21 horas, toda quinta-feira, e é uma oportunidade que todos têm de convidar Jesus a estar em nossos lares. Essa atividade dura em torno de 30 minutos. Aqueles que tiverem interesse, se inscrevam aqui nos comentários do Facebook ou na recepção. Dezenas de famílias já participam e é muito salutar para todos nós, para aqueles que estão em nossos lares, aqueles também que endereçamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É um momento de prece muito bonito. Sintam-se então convidados. Esse é o momento que agora será aplicado o passe. Convido os médiuns a se posicionarem. É bem importante que todos também mantenham um pensamento elevado, com muita fé, elevando o pensamento, o sentimento, visualizando Jesus. E esses benfeitores, juntamente com os médiuns, banhem nosso corpo com fluidos salutares, de paz, de saúde, que nosso espírito receba esses fluidos e que nós saiamos dessa atividade com nosso ânimo renovado, com nossa fé renovada, com nossa saúde também renovada, tendo a certeza de que estamos sendo atendidos neste momento. Assim, agradecemos por estes momentos em que estivemos juntos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e que Ele esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Sociedade Espírita nos Pais de Caridade agradece a presença de todos. Obrigado.